Fala galera, e aí? Vamos lá, vamos começar o nosso primeiro videozinho aí. Eu na verdade já escrevi algumas coisas aqui, eu decidi primeiro ser uma mini revisão do que a gente viu na última aula. A gente viu na última aula toda a parte de função afim, eu dei uma resumida aqui justamente porque eu sei que uma galera faltou e teve uma galera também que ficou um pouco em dúvida, enfim. A gente vai falar rapidinho sobre as coisas mais importantes, depois tem um exemplo ali pra gente fazer. Aí nesse exemplo a gente vai mais ou menos entender tudo que eu coloquei aqui bem resumido, tá? E depois desse, vou botar mais 2 ou 3 videozinhos com questões do Enem, mais ou menos aplicando isso daqui. Bom, pelo que eu falei na aula, basicamente saber essa parte de função afim se resume em duas coisas. Uma coisa, saber esse lance da taxa de variação. Primeiro, a função afim é toda a função que é escrita por essa forma, né? AX mais B, onde o A é a taxa de variação, que também é chamado de coeficiente angular, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso, e o B, que é o coeficiente linear, que na verdade, como eu coloquei aqui, ele é o ponto que a reta corta o eixo Y. Então vamos lá, primeira coisa, por que é uma reta? Né? Toda função ela tem taxas de variações instantâneas, ou seja, você pega dois pontos e vai ver o quanto está variando naqueles dois pontos. A função afim ela é a única delas onde essa variação ela é constante, ou seja, por isso que ela é uma reta, né? Ela vai sempre variar na mesma coisa. Então, o que quer dizer essa taxa de variação? Como eu falei razão aqui, aí eu fiz uma analogia lá na sala sobre a função afim com a PA. Eu tinha feito isso ano passado, quando a gente falou de PA, eu ensinei usando função afim. Agora a gente está falando de função afim e também dá para lembrar um pouquinho da PA. Na verdade, esse A na PA é como se fosse a razão, ou seja, é o mesmo valor que você vai somando a cada termo que você vai andando. É como se fosse assim, como se o eixo Y fosse o nosso N, que é o nosso posicionamento, né? O A1, o A2, o A3. E o Y é o valor desses termos, né? O valor de A1, o valor de A2, o valor de A3. Bom, enfim, como é que se calcula isso na prática? Na prática, o A ele é o que eu escrevi aqui, que é o delta Y sobre delta X. O que isso quer dizer? Na verdade, quando a gente fala que a função afim tem uma taxa de variação constante, quer dizer que ela é proporcional. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a distância de um ponto a outro. Vou ver o quanto variou em x ali e o quanto variou em y. E essa proporção vai se aplicar em toda a função. Bom, quando eu digo delta y, eu digo delta x. O delta y é a variação em y, no eixo y, e o delta x é a variação em x. Essa razão, aliás, como toda razão na matemática, é uma comparação, né? E daí gera uma proporção. Então a gente vai até ver ali um pouquinho, lembrar um pouco também desse lance de semelhança. Bom, e o que é esse ponto que corta o eixo Y, como eu tinha falado antes? Porque o que acontece? No ponto B, o que a gente fala que ele é quando corta o eixo Y? Porque nesse ponto 0Y, o que isso quer dizer? Quando x é 0, vamos lá, faz o f de 0 aqui na função. Né? Se eu trocar o x por 0, vai desaparecer isso aqui e vai sobrar só o b. Então quando x é 0, a função sempre é o valor de b. E para o gráfico, aonde que é o x igual a 0? Quando corta o eixo y. Bom, vamos ver na prática, para a gente entender melhor. Botei aqui duas funções, uma função f de x em verde e uma função g de x que eu coloquei em laranja. Né? Aí como é que a gente vai aplicar? Aliás, o que eu quero saber aqui? Eu quero descobrir quem é esse ponto P. E o ponto P nada mais é do que o encontro entre as duas retas, né? O encontro entre as duas funções. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a lei das duas e depois eu igualo e acho o valor desse ponto. Tá? Bom, vou começar pelo f de x. A gente sabe que o f de x, tanto o f de x quanto o g de x, por serem retas, elas são desse tipo aqui, né? ax mais b. Bom, então eu tenho que descobrir quem é o a e quem é o b. Tá, o a, eu já tinha falado para vocês que é essa continha aqui, que é delta y sobre delta x. O que a gente vai fazer? Eu vou ver quem são esses dois pontos. Primeiro, que ponto é esse aqui? Esse é o ponto 0 e menos 1. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o 2 e o 0. Ou seja, quando x é 0, o y é menos 1. Quando x é 2, o y é 0. Então, o que é esse a, que é esse lance desse delta y sobre delta x? É o quanto eu variei em y aqui e o quanto eu variei em x. É só olhar os dois pontos, é muito simples. Ó, vamos olhar primeiro o y. Aqui, a coordenada de y é menos 1. Aqui, a coordenada de y é 0. Então, quanto eu variei? Estava no menos 1, fui para o 0. Cresci 1, né? Então, esse valor é 1. Em x, esse ponto era 0, né?
E esse ponto aqui é o 2. Então, quanto que eu cresci em x? Eu cresci 2. Beleza, não tem como simplificar, já está o mais simples possível. Então, o a é 1/2. Beleza. E quem vai ser o b aqui? Lembra que eu falei que o b é onde corta o eixo y? Então, é só olhar aqui, o b é o menos 1. Então, quem vai ser essa função? F de x é igual a meio que multiplica x, que na verdade fica x sobre 2, menos 1. Tá, essa aqui é a primeira função. Beleza. O que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa no g de x, né? Tentar fazer um pouquinho mais rápido. Então, o que é o g de x? Também é ax mais b. Quem vai ser esse a? Vou olhar aqui, ó. Que ponto é esse? Esse ponto é 1 e 3. Quando x é 1, o y é 3. E esse ponto aqui, a coordenada dele é 3 e 2. Quando x é 3, y é 2. Então vai. O que aconteceu com o y agora? Eu estava no 3, vim para o 2. O que aconteceu? Ó, nota que formou até um triângulozinho, ó, que eu ia falar para vocês. O que eu estou comparando? Eu estou comparando a altura do triângulo com a base do triângulo. Que altura é essa aqui? Qual é a distância desses pontos? Desci uma unidade, né? Eu perdi uma unidade. Então, delta y é menos 1. O que aconteceu aqui na base? Do 1 para o 3, qual foi a distância para percorrer? Não variou 2 unidades? Cresceu 2 unidades? Então tá aí, o a é isso. Então é menos 1/2 que multiplica x mais b. Agora preste atenção. O b é esse ponto que está aqui. Só que eu não sei, não está escrito ali. Mas o que essa taxa de variação está dizendo? Lembra que eu falei que é tipo uma razão da PA? Então, menos meio quer dizer o quê? Que cada vez que eu caminho uma unidade no eixo x, eu vou perdendo meio no y, ou seja, eu vou diminuindo meio, perdendo 0,5 a cada passo que eu dou no x. Se eu virar ao contrário, der um passo para trás, ao invés de eu perder meio, eu vou ganhar meio, correto? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, quando x é 1, o y é 3. Se eu der um passo para trás, eu não venho para o x quando x é 0? Então, como a gente falou, se eu der um passo para frente, eu perco meio. Se eu der um passo para trás, o que vai acontecer? Eu vou ganhar meio. Então, ao invés de ser 3, que era o ponto que eu estava, vai ser 3 e meio, né? Eu ganhei mais meio, 3,5. Então, na verdade, essa função fica g de x é igual a menos x sobre 2, multiplicando menos 1/2 por x, e 3,5 colocando em fração, só para ficar tudo com fração, bonitinho, dá 7 sobre 2, né? 7 dividido por 2 dá 3,5. Bom, achamos a segunda função. Tá, ainda não resolvi nada, né? Porque essa não é a pergunta, mas eu já fiz 80% aí do caminho que eu tinha que fazer. Bom, o que eu vou fazer para finalizar? Eu não quero o ponto P. O ponto P é quando as retas coincidem. Então eu tenho que saber quando essas duas são iguais. Ou seja, eu vou igualar as duas funções. Então vai ficar x sobre 2 menos 1 igual a menos x sobre 2 mais 7,5. Vou passar esse menos x sobre 2 para cá e o menos 1 para cá. Vai ficar x sobre 2 mais x sobre 2 igual a 7 sobre 2 mais 1. Bom, aí como é que vai ficar esse troço? X sobre 2 mais x sobre 2 é x, né? Vai dar 2x sobre 2 que vai dar x. E quanto que vai dar isso aqui? A gente já fez essa conta várias vezes, né, na sala. Como é que faz isso aqui? Rápido. É esse vezes esse mais esse, né? Vai ficar 1 vezes 2, 2 mais 7, 9 meios. Ah, beleza. Encontrei a coordenada x. Falta encontrar o quê? Falta encontrar a coordenada y. Aí eu substituo uma dessas duas funções aqui, né? Aparentemente a primeira fica mais fácil. Então, como é que vai ficar 9 meios dividido por 2, né? Então, 9 dividido por 2, dividido por 2 de novo, é a mesma coisa que 9 quartos. 9 dividido por 4. Dividido por 2, depois dividido por 2 de novo, dividido por 4. Menos 1. Mesma coisa, como é que faz essa conta rápida de novo? Vai ficar esse vezes esse mais esse, né? Vai dar menos 4 mais 9, 5 quartos. Ou seja, quem é o ponto P? O ponto P tem coordenadas 9 sobre 2 e 5 sobre 4. Bom, galera, é isso. Mais ou menos isso aqui resume tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente precisa saber para conhecer as funções afins
e para resolver qualquer questão de função afim. Esse é um exemplo de aplicação disso. Usei para achar a lei das duas funções, igualei para achar o ponto, né, que a gente queria. E eu vou pegar mais alguns outros exercícios do Enem agora para a gente poder ver como é que a gente aplica isso na prática, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar um formulário aí no final para vocês, conforme vocês forem assistindo o vídeo, vocês ficarem podendo me dizer se entendeu ou não. E se tiver alguma dúvida em qualquer coisa que eu tenha falado aqui, escreve lá no comentário, não da sala de aula não, mas do formulário, que lá vai vir organizadinho para mim, é mais fácil para dar uma olhada qual é a dúvida de vocês e responder individualmente. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.